A caixa de papelão estava no chão da sala, um retângulo marrom e inexpressivo que continha o fim. Nele estavam as últimas roupas, os livros que ele nunca lia, a escova de dentes, o carregador do celular, um único tênis que ele teimou em deixar na varanda. Isabela, de 28 anos, encarou a caixa sentada no sofá que eles tinham escolhido juntos. Cada item parecia um lembrete físico de uma promessa que desmoronou. Há 4 anos, Gabriel, da mesma idade, havia se mudado para o apartamento dela, e por um tempo a vida parecia ter feito sentido. A rotina deles era a rotina de muitos: trabalho, jantares, maratonas de séries, a vida a dois se misturando. Mas, com o tempo, Isabela sentiu que a mistura era unilateral. Ele se acomodou e ela se sobrecarregou. Ela pagava a maior parte das contas, gerenciava a casa, fazia o planejamento. Ela se sentia mais como uma cuidadora do que como uma parceira. O crescimento que ela tanto almejava, profissional, pessoal, espiritual, parecia ter estagnado para dar espaço a ele. A discussão que levou ao fim não foi uma explosão, mas uma implosão. Uma noite, depois de mais uma jornada de trabalho cansativa, ela o encontrou jogando videogame, a louça suja da noite anterior ainda na pia. Isabela sentiu um peso no peito, a exaustão acumulada em todos os sentidos. Ela parou na entrada da sala e, sem gritar, sem lágrimas, apenas com uma voz firme e cansada, disse a ele: "Eu tirei o resto das suas coisas de dentro do guarda-roupa. Você pode ir para a casa da sua mãe. Lá é o seu lugar." A frase fria e direta caiu como uma pedra no silêncio da noite. Gabriel levantou-se, confuso e ofendido. "Do que você está falando? É o nosso lugar." Ele tentou argumentar, mas ela não o deixou. "Não, nunca foi nosso, sempre foi meu, agora pode ir." Ele foi. A partida foi rápida, silenciosa. Ela o ajudou a carregar a caixa até o carro, e ele partiu, a figura de seus pais a esperando na porta da casa deles. Isabela trancou a porta, encostou-se a ela e soltou o ar que parecia ter prendido por anos. A casa, antes preenchida com a presença dele, agora era só dela. E a princípio o silêncio era estranho, até mesmo assustador. Ela ligou para a sua melhor amiga, Ana, e a voz de Ana do outro lado da linha, cheia de alívio e apoio, foi o primeiro sinal de que a decisão era a certa. Os dias se seguiram, e o silêncio começou a se transformar em paz. Isabela redecorou. A sala mudou os móveis de lugar. Começou a pintar telas novamente, algo que não fazia desde que Gabriel se mudara. Ela se matriculou em um curso online de gestão financeira, algo que ele sempre desincentivou. Ela fez planos para viajar sozinha, para visitar lugares que sempre quis ver. Com cada pequena ação, ela se reconectava com a mulher que era antes dele, e a cada reconexão, uma nova força surgia. A força, no entanto, foi testada menos de uma semana depois. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando ela atendeu, era Gabriel. "Isabela, por favor, me perdoa. Eu sou um idiota. Eu sei que errei. Me dá mais uma chance." Sua voz era desesperada. Ela sentiu um aperto no peito, mas não era de saudade, era de pena. Ele continuou ligando, enviando mensagens. A cada vez, o roteiro era o mesmo. Promessas, vazias, juras de que dessa vez seria diferente. Ele a esperou na porta do trabalho com uma rosa murcha nas mãos. O cheiro de perfume e o cabelo bagunçado eram os mesmos, mas a pessoa à sua frente era um estranho. "Isabela, me deixa voltar. Eu vou mudar, eu juro." Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, mas ela não se moveu. O brilho de mágoa em seu olhar a fez recuar. Ele não era a mesma pessoa que ela amou, e ela também não era a mesma mulher. Foi naquele momento, diante da insistência dele, que a sua grande revelação veio. Enquanto ele implorava, ela olhou para o seu redor, para as paredes do prédio, para as pessoas que passavam, para a vida que seguia. Em um flash, ela entendeu que a presença dele não tinha sido um motor para o seu crescimento. Ela sempre foi o motor. Ela se formou na faculdade sozinha. Ela conseguiu o emprego sozinha. Ela comprou o apartamento sozinha. Ela lidou com as dificuldades sozinha. A revelação veio com a força de um raio. Ela percebeu que a vida dela não tinha melhorado com ele.
Na verdade, tinha se tornado mais difícil. Ele não a tinha ajudado a crescer. Ela tinha crescido apesar dele. A presença dele não era a base, mas o peso, a âncora que a segurava no lugar. A descoberta foi libertadora e, ao mesmo tempo, um pouco triste. Ela olhou para Gabriel, a figura patética diante dela, e a pena em seu coração deu lugar a uma firmeza inabalável. Não, Gabriel, não vai ter outra chance. Você não entende, não é? O problema não é o que você faria agora, é o que eu descobri que posso fazer sozinha. Você foi embora, e eu percebi que nunca precisei de você. Em todos os sentidos, sempre fui só eu, e você ter ido morar comigo não fez a menor diferença. A voz dela era calma e baixa, mas a força das palavras era inegável. Ela não o queria de volta. Ela não precisava dele. O apartamento dela era a sua base e ela estava pronta para construir o seu próprio futuro. Ele a olhou, a confusão e a dor em seus olhos. Mas o que ela disse era a mais pura verdade. Ele se virou e foi embora, a figura dele se dissolvendo na multidão. Isabela respirou fundo, e o ar que encheu os seus pulmões era o ar puro da liberdade, da certeza de que ela era a única dona do seu próprio destino. E a partir desse dia, ela prometeu a si mesma nunca mais se esquecer disso. Isabela olhou para a rua e viu a figura de Gabriel desaparecer. Não havia mais dor, nem raiva, apenas uma calma profunda. Era a calmaria que vinha depois da tempestade. A certeza de que a fundação de sua casa interior, que parecia ter rachado, na verdade era mais sólida do que nunca. Ela subiu para o apartamento, sentindo-se mais leve do que em anos. O ar parecia mais limpo, e a luz do sol que entrava pela janela parecia mais brilhante. Ela se sentou no sofá, pegou o celular e mandou uma mensagem para Ana. Acho que finalmente estou livre. A resposta veio instantaneamente, com um emoji de coração e uma mensagem de apoio. Parabéns, amiga. Vamos celebrar essa nova fase? A celebração veio em forma de uma noite de pizzas, vinhos e conversas, até tarde com Ana. Isabela contou a ela tudo, desde o momento em que tomou a decisão de tirá-lo de casa, até a revelação que teve quando ele tentou voltar. Ana a ouviu com atenção e no final disse: Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu sabia que, no fundo, você não precisava dele. Ele é quem precisava de você. As palavras de Ana ressoaram com a verdade que Isabela já havia descoberto. Nos meses seguintes, a vida de Isabela se transformou em uma tela em branco que ela pintou com as cores de sua própria escolha. Ela se dedicou intensamente ao seu trabalho como designer gráfica. E, para a sua surpresa, a sua produtividade e criatividade dispararam. Sem a constante distração e o peso de um relacionamento que não a nutria, ela se sentiu livre para focar em seus projetos. Um de seus projetos, uma campanha de marketing para uma empresa de tecnologia, ganhou um prêmio regional, o que a levou a ser promovida a chefe de equipe. A alegria da conquista era inteiramente sua, e ela sentiu um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Ela também começou a investir tempo em si mesma. Além do curso online de gestão financeira, ela se matriculou em aulas de yoga, que a ajudaram a se reconectar com seu corpo e a acalmar sua mente. Ela lia vorazmente, consumindo livros sobre crescimento pessoal, filosofia e literatura. A cada livro, a cada aula, a cada nova amizade que ela fazia, ela sentia que estava se tornando uma pessoa mais completa, mais interessante. Sua casa, o apartamento que um dia compartilhou, agora era seu santuário. As telas que ela pintava enchiam as paredes, uma galeria de seu próprio progresso. Havia a tela que ela pintou na primeira semana, com tons sombrios e pinceladas pesadas que expressavam sua dor. E havia a tela mais recente, um quadro cheio, de cores vibrantes, formas geométricas e luz, que representava a alegria de sua nova vida. A sala de estar, que um dia foi o cenário de suas discussões, agora era o palco de jantares com amigos, risadas e conversas que a nutria. Uma noite, enquanto conversava com Ana, ela disse: É engraçado. Sempre pensei que a felicidade era algo que vinha de fora, de um parceiro, de um emprego, de uma conquista. Mas eu percebi que a verdadeira felicidade
é algo que se constrói por dentro. E é muito mais forte. A caixa de papelão estava no chão da sala. Um retângulo marrom e inexpressivo que continha o fim. Nele estavam as últimas roupas, os livros que ele nunca lia, a escova de dentes, o carregador do celular, um único tênis que ele teimou em deixar na varanda. Isabela, de 28 anos, encarou a caixa sentada no sofá que eles tinham escolhido juntos. Cada item parecia um lembrete físico de uma promessa que desmoronou. Há 4 anos, Gabriel, da mesma idade, havia se mudado para o apartamento dela, e por um tempo a vida parecia ter feito sentido. A rotina deles era a rotina de muitos. Trabalho, jantares, maratonas de séries, a vida a dois se misturando. Mas, com o tempo, Isabela sentiu que a mistura era unilateral. Ele se acomodou e ela se sobrecarregou. Ela pagava a maior parte das contas, gerenciava a casa, fazia o planejamento. Ela se sentia mais como uma cuidadora do que como uma parceira. O crescimento que ela tanto almejava, profissional, pessoal, espiritual, parecia ter estagnado, para dar espaço a ele. A discussão que levou ao fim não foi uma explosão, mas uma implosão. Uma noite, depois de mais uma jornada de trabalho cansativa, ela o encontrou jogando videogame. A louça suja da noite anterior ainda na pia. Isabela sentiu um peso no peito, a exaustão acumulada em todos os sentidos. Ela parou na entrada da sala e, sem gritar, sem lágrimas, apenas com uma voz firme e cansada, disse a ele: "Eu tirei o resto das suas coisas de dentro do guarda-roupa. Você pode ir para a casa da sua mãe. Lá é o seu lugar." A frase fria e direta caiu como uma pedra no silêncio da noite. Gabriel levantou-se, confuso e ofendido. "Do que você está falando? É o nosso lugar." Ele tentou argumentar, mas ela não o deixou. "Não, nunca foi nosso, sempre foi meu, agora pode ir." Ele foi. A partida foi rápida, silenciosa. Ela o ajudou a carregar a caixa até o carro, e ele partiu, a figura de seus pais a esperando na porta da casa deles. Isabela trancou a porta, encostou-se a ela e soltou o ar que parecia ter prendido por anos. A casa, antes preenchida com a presença dele, agora era só dela. E a princípio o silêncio era estranho, até mesmo assustador. Ela ligou para a sua melhor amiga, Ana, e a voz de Ana do outro lado da linha, cheia de alívio e apoio, foi o primeiro sinal de que a decisão era a certa. Os dias se seguiram, e o silêncio começou a se transformar em paz. Isabela redecorou. A sala mudou os móveis de lugar. Começou a pintar telas novamente, algo que não fazia desde que Gabriel se mudara. Ela se matriculou em um curso online de gestão financeira, algo que ele sempre desincentivou. Ela fez planos para viajar sozinha, para visitar lugares que sempre quis ver. Com cada pequena ação, ela se reconectava com a mulher que era antes dele, e a cada reconexão, uma nova força surgia. A força, no entanto, foi testada menos de uma semana depois. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando ela atendeu, era Gabriel. "Isabela, por favor, me perdoa. Eu sou um idiota. Eu sei que errei. Me dá mais uma chance." Sua voz era desesperada. Ela sentiu um aperto no peito, mas não era de saudade, era de pena. Ele continuou ligando, enviando mensagens. A cada vez, o roteiro era o mesmo. Promessas, vazias, juras de que dessa vez seria diferente. Ele a esperou na porta do trabalho, com uma rosa murcha nas mãos. O cheiro de perfume e o cabelo bagunçado eram os mesmos, mas a pessoa à sua frente era um estranho. "Isabela, me deixa voltar. Eu vou mudar, eu juro." Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, mas ela não se moveu. O brilho de mágoa em seu olhar a fez recuar. Ele não era a mesma pessoa que ela amou, e ela também não era a mesma mulher. Foi naquele momento, diante da insistência dele, que a sua grande revelação veio. Enquanto ele implorava, ela olhou para o seu redor, para as paredes do prédio, para as pessoas que passavam, para a vida que seguia. Em um flash, ela entendeu que a presença dele não tinha sido um motor para o seu crescimento. Ela sempre foi o motor. Ela se formou na faculdade sozinha. Ela conseguiu o emprego sozinha. Ela comprou o apartamento sozinha. Ela lidou com as dificuldades sozinha. A revelação veio com a força de um raio.
Ela percebeu que a vida dela não tinha melhorado com ele. Na verdade, tinha se tornado mais difícil. Ele não a tinha ajudado a crescer. Ela tinha crescido apesar dele. A presença dele não era a base, mas o peso, a âncora que a segurava no lugar. A descoberta foi libertadora e, ao mesmo tempo, um pouco triste. Ela olhou para Gabriel, a figura patética diante dela, e a pena em seu coração deu lugar a uma firmeza inabalável. Não, Gabriel, não vai ter outra chance. Você não entende, não é? O problema não é o que você faria agora, é o que eu descobri que posso fazer sozinha. Você foi embora, e eu percebi que nunca precisei de você. Em todos os sentidos, sempre fui só eu, e você ter ido morar comigo não fez a menor diferença. A voz dela era calma e baixa, mas a força das palavras era inegável. Ela não o queria de volta. Ela não precisava dele. O apartamento dela era a sua base e ela estava pronta para construir o seu próprio futuro. Ele a olhou, a confusão e a dor em seus olhos. Mas o que ela disse era a mais pura verdade. Ele se virou e foi embora, a figura dele se dissolvendo na multidão. Isabela respirou fundo, e o ar que encheu seus pulmões era o ar puro da liberdade, da certeza de que ela era a única dona do seu próprio destino. E a partir desse dia, ela prometeu a si mesma nunca mais se esquecer disso. Isabela olhou para a rua e viu a figura de Gabriel desaparecer. Não havia mais dor, nem raiva, apenas uma calma profunda. Era a calmaria que vinha depois da tempestade. A certeza de que a fundação de sua casa interior, que parecia ter rachado, na verdade era mais sólida do que nunca. Ela subiu para o apartamento, sentindo-se mais leve do que em anos. O ar parecia mais limpo, e a luz do sol que entrava pela janela parecia mais brilhante. Ela se sentou no sofá, pegou o celular e mandou uma mensagem para Ana. Acho que finalmente estou livre. A resposta veio instantaneamente, com um emoji de coração e uma mensagem de apoio. Parabéns, amiga. Vamos celebrar essa nova fase? A celebração veio em forma de uma noite de pizzas, vinhos e conversas, até tarde com Ana. Isabela contou a ela tudo, desde o momento em que tomou a decisão de tirá-lo de casa, até a revelação que teve quando ele tentou voltar. Ana a ouviu com atenção e no final disse: Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu sabia que, no fundo, você não precisava dele. Ele é quem precisava de você. As palavras de Ana ressoaram com a verdade que Isabela já havia descoberto. Nos meses seguintes, a vida de Isabela se transformou em uma tela em branco que ela pintou com as cores de sua própria escolha. Ela se dedicou intensamente ao seu trabalho como designer gráfica. E, para a sua surpresa, a sua produtividade e criatividade dispararam. Sem a constante distração e o peso de um relacionamento que não a nutria, ela se sentiu livre para focar em seus projetos. Um de seus projetos, uma campanha de marketing para uma empresa de tecnologia, ganhou um prêmio regional, o que a levou a ser promovida a chefe de equipe. A alegria da conquista era inteiramente sua, e ela sentiu um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Ela também começou a investir tempo em si mesma. Além do curso online de gestão financeira, ela se matriculou em aulas de yoga, que a ajudaram a se reconectar com seu corpo e a acalmar sua mente. Ela lia vorazmente, consumindo livros sobre crescimento pessoal, filosofia e literatura. A cada livro, a cada aula, a cada nova amizade que ela fazia, ela sentia que estava se tornando uma pessoa mais completa, mais interessante. Sua casa, o apartamento que um dia compartilhou, agora era seu santuário. As telas que ela pintava enchiam as paredes, uma galeria de seu próprio progresso. Havia a tela que ela pintou na primeira semana, com tons sombrios e pinceladas pesadas que expressavam sua dor. E havia a tela mais recente, um quadro cheio, de cores vibrantes, formas geométricas e luz, que representava a alegria de sua nova vida. A sala de estar, que um dia foi o cenário de suas discussões, agora era o palco de jantares com amigos, risadas e conversas que a nutria. Uma noite, enquanto conversava com Ana, ela disse: É engraçado. Sempre pensei que a felicidade era algo que vinha de fora, de um parceiro, de um emprego, de uma conquista.
Mas eu percebi que a verdadeira felicidade é algo que se constrói por dentro, e é muito mais forte. A caixa de papelão estava no chão da sala, um retângulo marrom e inexpressivo que continha o fim. Nele estavam as últimas roupas, os livros que ele nunca lia, a escova de dentes, o carregador do celular, um único tênis que ele teimou em deixar na varanda. Isabela, de 28 anos, encarou a caixa sentada no sofá que eles tinham escolhido juntos. Cada item parecia um lembrete físico de uma promessa que desmoronou. Há 4 anos, Gabriel, da mesma idade, havia se mudado para o apartamento dela, e por um tempo a vida parecia ter feito sentido. A rotina deles era a rotina de muitos: trabalho, jantares, maratonas de séries, a vida a dois se misturando. Mas, com o tempo, Isabela sentiu que a mistura era unilateral. Ele se acomodou e ela se sobrecarregou. Ela pagava a maior parte das contas, gerenciava a casa, fazia o planejamento. Ela se sentia mais como uma cuidadora do que como uma parceira. O crescimento que ela tanto almejava, profissional, pessoal, espiritual, parecia ter estagnado para dar espaço a ele. A discussão que levou ao fim não foi uma explosão, mas uma implosão. Uma noite, depois de mais uma jornada de trabalho cansativa, ela o encontrou jogando videogame, a louça suja da noite anterior ainda na pia. Isabela sentiu um peso no peito, a exaustão acumulada em todos os sentidos. Ela parou na entrada da sala e, sem gritar, sem lágrimas, apenas com uma voz firme e cansada, disse a ele: "Eu tirei o resto das suas coisas de dentro do guarda-roupa. Você pode ir para a casa da sua mãe. Lá é o seu lugar." A frase fria e direta caiu como uma pedra no silêncio da noite. Gabriel levantou-se, confuso e ofendido. "Do que você está falando? É o nosso lugar." Ele tentou argumentar, mas ela não o deixou. "Não, nunca foi nosso, sempre foi meu, agora pode ir." Ele foi. A partida foi rápida, silenciosa. Ela o ajudou a carregar a caixa até o carro, e ele partiu, a figura de seus pais a esperando na porta da casa deles. Isabela trancou a porta, encostou-se a ela e soltou o ar que parecia ter prendido por anos. A casa, antes preenchida com a presença dele, agora era só dela. E a princípio o silêncio era estranho, até mesmo assustador. Ela ligou para a sua melhor amiga, Ana, e a voz de Ana do outro lado da linha, cheia de alívio e apoio, foi o primeiro sinal de que a decisão era a certa. Os dias se seguiram, e o silêncio começou a se transformar em paz. Isabela redecorou. A sala mudou os móveis de lugar. Começou a pintar telas novamente, algo que não fazia desde que Gabriel se mudara. Ela se matriculou em um curso online de gestão financeira, algo que ele sempre desincentivou. Ela fez planos para viajar sozinha, para visitar lugares que sempre quis ver. Com cada pequena ação, ela se reconectava com a mulher que era antes dele, e a cada reconexão, uma nova força surgia. A força, no entanto, foi testada menos de uma semana depois. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando ela atendeu, era Gabriel. "Isabela, por favor, me perdoa. Eu sou um idiota. Eu sei que errei. Me dá mais uma chance." Sua voz era desesperada. Ela sentiu um aperto no peito, mas não era de saudade, era de pena. Ele continuou ligando, enviando mensagens. A cada vez, o roteiro era o mesmo. Promessas, vazias, juras de que dessa vez seria diferente. Ele a esperou na porta do trabalho, com uma rosa murcha nas mãos. O cheiro de perfume e o cabelo bagunçado eram os mesmos, mas a pessoa à sua frente era um estranho. "Isabela, me deixa voltar. Eu vou mudar, eu juro." Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, mas ela não se moveu. O brilho de mágoa em seu olhar a fez recuar. Ele não era a mesma pessoa que ela amou, e ela também não era a mesma mulher. Foi naquele momento, diante da insistência dele, que a sua grande revelação veio. Enquanto ele implorava, ela olhou para o seu redor, para as paredes do prédio, para as pessoas que passavam, para a vida que seguia. Em um flash, ela entendeu que a presença dele não tinha sido um motor para o seu crescimento. Ela sempre foi o motor. Ela se formou na faculdade sozinha. Ela conseguiu o emprego sozinha. Ela comprou o apartamento sozinha. Ela lidou com as dificuldades sozinha.
A revelação veio com a força de um raio. Ela percebeu que a vida dela não tinha melhorado com ele. Na verdade, tinha se tornado mais difícil. Ele não a tinha ajudado a crescer. Ela tinha crescido apesar dele. A presença dele não era a base, mas o peso, a âncora que a segurava no lugar. A descoberta foi libertadora e, ao mesmo tempo, um pouco triste. Ela olhou para Gabriel, a figura patética diante dela, e a pena em seu coração deu lugar a uma firmeza inabalável. Não, Gabriel, não vai ter outra chance. Você não entende, não é? O problema não é o que você faria agora, é o que eu descobri que posso fazer sozinha. Você foi embora, e eu percebi que nunca precisei de você. Em todos os sentidos, sempre fui só eu, e você ter ido morar comigo não fez a menor diferença. A voz dela era calma e baixa, mas a força das palavras era inegável. Ela não o queria de volta. Ela não precisava dele. O apartamento dela era a sua base e ela estava pronta para construir o seu próprio futuro. Ele a olhou, a confusão e a dor em seus olhos. Mas o que ela disse era a mais pura verdade. Ele se virou e foi embora, a figura dele se dissolvendo na multidão. Isabela respirou fundo, e o ar que encheu seus pulmões era o ar puro da liberdade, da certeza de que ela era a única dona do seu próprio destino. E a partir desse dia, ela prometeu a si mesma nunca mais se esquecer disso. Isabela olhou para a rua e viu a figura de Gabriel desaparecer. Não havia mais dor, nem raiva, apenas uma calma profunda. Era a calmaria que vinha depois da tempestade. A certeza de que a fundação de sua casa interior, que parecia ter rachado, na verdade era mais sólida do que nunca. Ela subiu para o apartamento, sentindo-se mais leve do que em anos. O ar parecia mais limpo, e a luz do sol que entrava pela janela parecia mais brilhante. Ela se sentou no sofá, pegou o celular e mandou uma mensagem para Ana. Acho que finalmente estou livre. A resposta veio instantaneamente, com um emoji de coração e uma mensagem de apoio. Parabéns, amiga. Vamos celebrar essa nova fase? A celebração veio em forma de uma noite de pizzas, vinhos e conversas, até tarde com Ana. Isabela contou a ela tudo, desde o momento em que tomou a decisão de tirá-lo de casa, até a revelação que teve quando ele tentou voltar. Ana a ouviu com atenção e no final disse: Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu sabia que, no fundo, você não precisava dele. Ele é quem precisava de você. As palavras de Ana ressoaram com a verdade que Isabela já havia descoberto. Nos meses seguintes, a vida de Isabela se transformou em uma tela em branco que ela pintou com as cores de sua própria escolha. Ela se dedicou intensamente ao seu trabalho como designer gráfica. E, para a sua surpresa, a sua produtividade e criatividade dispararam. Sem a constante distração e o peso de um relacionamento que não a nutria, ela se sentiu livre para focar em seus projetos. Um de seus projetos, uma campanha de marketing para uma empresa de tecnologia, ganhou um prêmio regional, o que a levou a ser promovida a chefe de equipe. A alegria da conquista era inteiramente sua, e ela sentiu um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Ela também começou a investir tempo em si mesma. Além do curso online de gestão financeira, ela se matriculou em aulas de yoga, que a ajudaram a se reconectar com seu corpo e a acalmar sua mente. Ela lia vorazmente, consumindo livros sobre crescimento pessoal, filosofia e literatura. A cada livro, a cada aula, a cada nova amizade que ela fazia, ela sentia que estava se tornando uma pessoa mais completa, mais interessante. Sua casa, o apartamento que um dia compartilhou, agora era seu santuário. As telas que ela pintava enchiam as paredes, uma galeria de seu próprio progresso. Havia a tela que ela pintou na primeira semana, com tons sombrios e pinceladas pesadas que expressavam sua dor. E havia a tela mais recente, um quadro cheio, de cores vibrantes, formas geométricas e luz, que representava a alegria de sua nova vida. A sala de estar, que um dia foi o cenário de suas discussões, agora era o palco de jantares com amigos, risadas e conversas que a nutria. Uma noite, enquanto conversava com Ana, ela disse: É engraçado. Sempre pensei que a felicidade era
algo que vinha de fora, de um parceiro, de um emprego, de uma conquista. Mas eu percebi que a verdadeira felicidade é algo que se constrói por dentro e é muito mais forte. A relação com Lucas floresceu em meio a esse caos criativo. A dinâmica deles era completamente diferente de tudo que ela já havia experimentado. Em vez de se sentir sobrecarregada, Isabela sentia que podia ser ela mesma, em sua totalidade, sem medo de ser de mais ou de menos. Uma noite, ela teve uma ideia para um cliente, um projeto de design de interiores para um escritório moderno. Ela estava empolgada com o conceito, mas precisava da perspectiva de alguém que entendesse de estruturas. Lucas, com sua experiência em engenharia, a ajudou a mapear as possibilidades de design, garantindo que a beleza se unisse à funcionalidade. Eles trabalharam juntos por horas, a conversa fluindo entre a estética dela e a lógica dele. Quando eles terminaram, exaustos, mas satisfeitos, Isabela percebeu que a parceria deles não era sobre um se apoiar no outro, mas sobre se completarem, mutuamente, de forma saudável e respeitosa. Olhando para a tela do computador, ela sentiu uma gratidão imensa por Lucas, mas também por si mesma. Ela não o procurou por necessidade, mas por uma vontade genuína de compartilhar sua vida com alguém. E essa era a maior diferença. Ela não precisava de um outro para se sentir completa. Ela já era completa por si só. Ele era apenas o bônus, a pessoa que fazia a jornada mais interessante e divertida. 2 anos após a partida de Gabriel, Isabela comprou uma planta. Não era uma planta qualquer, era uma figueira lira. Uma planta grande com folhas exuberantes que precisava de muita luz e cuidado. Ela a colocou no canto da sala, onde a luz do sol entrava perfeitamente. Ao regá-la, Isabela pensou em seu próprio crescimento. Ela se sentiu como aquela planta, que precisava de luz e espaço para prosperar, e que agora, em seu próprio lugar, estava florescendo. Ela olhou para o seu apartamento, seu escritório, seu santuário. As paredes repletas de arte, a mesa de trabalho organizada, as plantas crescendo. Sua vida era uma obra de arte que ela mesma estava pintando, e a cada pincelada ela se sentia mais segura e mais feliz. O caminho não tinha sido fácil, mas valeu a pena cada passo. A descoberta de que ela sempre se bastou foi a maior lição de sua vida, e agora ela estava pronta para qualquer coisa que o futuro trouxesse, sabendo que a sua felicidade e o seu crescimento dependiam apenas de uma pessoa, ela mesma. 2 anos se passaram desde que Isabela deu o grande passo de fundar sua própria agência de design. O trabalho árduo compensou. A agência de Isabela deixou de ser um projeto de um único apartamento para se tornar uma pequena e próspera empresa, com um escritório próprio e uma equipe de 2 designers talentosos que ela mentorava. Seu portfólio cresceu e seu nome se tornou sinônimo de criatividade e inovação no mercado. A maior prova de seu sucesso veio com o e-mail que ela recebeu numa terça-feira à tarde. Uma das maiores empresas de tecnologia da cidade estava procurando uma agência para reformular toda a sua identidade visual. Eles queriam que a própria Isabela liderasse o projeto. A proposta era um divisor de águas, a chance de levar sua empresa para o próximo nível, mas a pressão era imensa. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu uma pontada de insegurança. Ela compartilhou a notícia com Lucas. Ele não expressou nenhuma dúvida. Seus olhos brilharam de orgulho. Eu sabia que você ia chegar a esse ponto. Ele disse com a voz firme, você é a melhor. A confiança dele a acalmou, mas a decisão final era dela. E com uma determinação renovada, ela aceitou o desafio. A rotina de trabalho se tornou mais intensa, as noites mais longas, mas a paixão a movia. Lucas, percebendo o nível de estresse, não a sufocou com perguntas ou exigências. Em vez disso, ele cozinhava para ela, garantia que ela se alimentasse bem e a incentivava a tirar pequenas pausas. Ele era o seu porto, seguro, não a âncora que a impedia de navegar. Uma noite, depois de um jantar tranquilo, Lucas a convidou para sentar no sofá. Ele segurou a mão dela e, com uma doçura que a pegou de surpresa, disse,
Isabela, eu amo a sua vida, eu amo a minha vida e eu amo a nossa vida juntos. Eu acho que está na hora de construirmos um lar juntos. Quero que você se mude para o meu apartamento. A proposta, que deveria ter sido um momento de pura alegria, fez o coração de Isabela se contrair. O medo que ela pensou ter superado voltou com força total. O pensamento de se mudar, de misturar as vidas novamente, de abrir mão de seu próprio espaço, a fez congelar. A imagem de Gabriel se materializou em sua mente, a figura dele se acomodando em sua casa, as responsabilidades crescendo em seus ombros até se tornarem insuportáveis. A voz dela saiu como um sussurro. Eu não sei. Lucas sentiu sua hesitação. O que foi? Eu fiz algo errado? Isabela não podia mentir. Não, Lucas, de forma alguma. É só que morar com alguém de novo me dá medo. Eu lutei tanto para ter o meu próprio espaço, a minha própria vida. E quando eu vivi com o Gabriel, eu senti que perdi um pedaço de mim. Eu sinto que tudo o que eu construí aqui, neste apartamento, neste lugar que é só meu, foi a minha maior conquista. As palavras eram honestas e cruas. Ela olhou para ele, esperando por uma reação, um sinal de que ele a acharia dramática ou irracional. Mas Lucas apenas a segurou mais forte. Eu entendo, ele disse. Eu nunca vou pedir que você abra mão de quem você é, Isabela. Seu espaço, sua vida, sua conquista. Tudo isso é o que eu mais amo em você. Eu não quero que você se mude para cá e perca isso. Eu só quero que você saiba que, se um dia você quiser, podemos construir algo novo, algo que seja nosso. Mas eu nunca vou te pedir para deixar de ser você. As palavras de Lucas foram a resposta que ela precisava. Ele não a via como uma metade que precisava ser completada, mas como um todo que merecia ser amado em sua totalidade. Ele respeitava a sua independência, não a ameaçava. E nesse momento, Isabela soube que a história de seu passado era apenas isso. Um passado. A sua jornada a havia transformado em uma mulher que não temia mais a intimidade, pois agora ela sabia que a verdadeira liberdade não estava em estar sozinha, mas em escolher com quem compartilhar sua vida, sem abrir mão de si mesma. As palavras de Lucas foram a chave que abriu a última porta que a prendia ao passado. Naquela noite, eles não tomaram nenhuma decisão, apenas se abraçaram. Mas nos dias seguintes, a ideia de construir algo novo começou a florescer na mente de Isabela. Ela não precisava abrir mão do seu santuário. Ela podia criar um novo, junto com Lucas, em um lugar que fosse a tela em branco da história deles. Poucas semanas depois, eles estavam visitando apartamentos. Não o de Lucas, nem o de Isabela, mas sim imóveis que representavam uma nova fundação. Quando eles entraram em um apartamento no último andar de um prédio antigo, com janelas que iam do chão ao teto e uma vista deslumbrante da cidade, ambos souberam que era o lugar certo. As paredes eram brancas, os pisos de madeira. Era um espaço vazio, pronto para ser preenchido com suas vidas, suas risadas e, mais importante, com a liberdade que ambos valorizavam. A assinatura do contrato foi mais do que um ato burocrático. Foi a celebração de um compromisso que não se baseava em necessidade, mas em escolha. Enquanto a vida pessoal de Isabela se realinhava, seu projeto profissional também alcançava seu clímax. Depois de meses de trabalho intenso, noites sem dormir e decisões cruciais, a agência de Isabela apresentou a nova identidade visual para a gigante da tecnologia. A sala de reuniões, cheia de executivos, estava em silêncio enquanto ela passava os slides de sua apresentação. Ela não sentiu o nervosismo de antes, sentiu a certeza de que a visão dela era a correta. A apresentação foi um sucesso estrondoso. A campanha foi aprovada por unanimidade e o contrato a catapultou para uma nova esfera de sucesso. Naquele momento, Isabela não pensou no dinheiro ou na fama. Pensou na jornada. Pensou nas horas que passava sozinha em seu antigo apartamento, pintando, escrevendo, e na certeza que ela havia encontrado naquelas paredes. Lembrou-se do momento em que tirou a caixa de Gabriel de seu armário e da sensação de alívio que a libertou. Todo o crescimento, em todos os sentidos, tinha sido resultado de suas próprias escolhas e de sua própria força.
3 anos depois de ter tirado as coisas de Gabriel para fora de seu armário, Isabela estava em seu novo apartamento, na varanda, olhando para as luzes da cidade. Lucas estava ao seu lado, o braço em volta de seus ombros. O apartamento era agora um lar, cheio de arte, livros e a vida que eles haviam construído juntos. A agência de Isabela era um nome respeitado. Ela tinha a liberdade financeira para viajar e explorar, algo que ela sempre quis. O tempo que passava sozinha em seu apartamento, aquele tempo de paz e reflexão, agora era um ritual precioso. Ela ainda era a única dona de sua vida. E Lucas a amava por isso. A jornada não foi sobre encontrar alguém para preencher um vazio, mas sobre descobrir que o vazio nunca existiu. Era sobre encontrar a si mesma, completa e inteira, e só então escolher com quem compartilhar a sua plenitude. Ela sorriu para as luzes da cidade. Sua vida era uma tapeçaria linda, e a trama mais forte e mais bonita era o fio de sua própria força. Ela nunca mais precisaria de ninguém para lhe dizer quem ela era, porque ela finalmente sabia. 3 anos depois de se mudar para o seu novo lar com Lucas, a vida de Isabela se estabilizou em uma felicidade tranquila e produtiva. A agência de Isabela, agora em seu próprio escritório com uma pequena equipe, tinha se tornado um nome de referência no mercado. Uma tarde, enquanto revisava seu calendário, Isabela viu um nome familiar em sua agenda de reuniões: Gabriel D. Seu coração deu um pulo, mas não de surpresa ou de medo, e sim de uma curiosidade serena. A pauta era reunião de proposta, grupo de investimento. A sua secretária não sabia, mas ela sim. Gabriel estava trabalhando para um grande grupo de investidores que, por indicação, havia procurado sua agência. No dia seguinte, ele entrou no escritório de Isabela. Ele parecia diferente. Não o garoto que ela se lembrava, mas um homem interno, mais sério, mais maduro. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu, um sorriso genuíno e um pouco nervoso. Isabela, ele disse, a voz cheia de respeito. Você está incrível. Ela sorriu de volta. Você também, Gabriel. A formalidade no ar era palpável, mas logo se dissolveu em uma conversa profissional. Ele apresentou o projeto e ela ouviu com atenção, fazendo anotações e perguntas precisas. A experiência profissional dela era evidente em cada movimento, em cada palavra. Ele a tratava como uma profissional e ela o tratava como um cliente. Após a apresentação, Gabriel hesitou por um momento e, com a voz mais baixa, disse: Eu preciso te ser sincero. Eu sabia que a sua agência era a melhor, e foi por isso que insisti com o meu chefe para que te procurássemos. Mas eu também queria te ver de novo, ver como você estava. Eu me lembro da última vez que nos vimos, e eu sinto muito por ter demorado tanto para entender. Você estava certa em tudo. Você é a pessoa mais forte que eu conheci. Isabela olhou para ele, e pela primeira vez em anos, ela não sentiu mágoa. Sentiu paz. Nós dois precisávamos daquele tempo, Gabriel. Eu para encontrar o meu caminho, e você para encontrar o seu. E eu fico feliz que você tenha encontrado. Eu me lembro de você falando que sempre foi só você. Ele continuou, os olhos marejados. E eu demorei para entender, mas agora eu vejo. Você não precisava de mim para crescer. Eu é que precisava da sua força, da sua energia, e eu te sufoquei. Eu te peço perdão de verdade. Isabela se levantou e estendeu a mão para ele, não com a frieza de uma despedida, mas com a sinceridade de uma amizade, que poderia ter sido. Não há nada para perdoar, Gabriel. Nossas vidas precisavam se separar para que pudéssemos crescer, mas eu estou feliz por termos nos reencontrado e que a sua empresa nos escolheu. Vamos fazer um grande projeto juntos. Ele apertou a mão dela e sorriu, um sorriso que mostrava que a paz também havia encontrado o seu coração. Vamos. Quando ele saiu, Isabela sentou-se em sua cadeira. Ela olhou pela janela para a vista da cidade. Sua jornada não havia sido apenas sobre se livrar de alguém, mas sobre se tornar quem ela estava destinada a ser. Sua vida, agora, era uma prova viva de que a felicidade e o crescimento não dependiam de uma pessoa, mas de si mesma. E essa era a liberdade mais bonita que ela jamais poderia ter.
Cada jornada de superação merece ser compartilhada. Se a história de Isabela te inspirou, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que possamos juntos contar mais histórias que inspiram e emocionam.